O que eu vou falar hoje é uma coisa que quando eu descobri eu fiquei de cara, mas depois fez todo sentido, que é a relação entre o vegetarianismo e os transtornos alimentares, principalmente a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Claro, eu estou falando de uma parcela dos vegetarianos, não de todos, ok? Que isso ficou bem claro. Agora vamos aos números. Eu vou citar algumas pesquisas que fazem esse link entre transtornos alimentares e vegetarianismo e também incluindo questões de gênero. As pessoas geralmente deixam de comer carne e comprar produtos de origem animal por causa da saúde e de querer diminuir o sofrimento e a exploração dos animais. O primeiro dado que a gente tem que considerar é gênero. Os homens em geral se importam menos em engordar e têm uma tendência maior a consumir comidas mais calóricas. Já as mulheres têm uma preocupação maior em comer menos e ter um corpo magro e esguio. Item 2. A maioria esmagadora dos casos de anorexia e bulimia são de mulheres. E item 3. A influência do gênero nas atitudes com animais. As mulheres têm uma tendência a terem atitudes mais positivas em relação aos animais, diferente dos homens, né? Por exemplo, as mulheres têm uma tendência maior a terem mais bichos de estimação, a terem mais apego a esses bichos de estimação e também se engajarem em causas políticas envolvendo animais, né? No caso dos homens, os homens eles têm uma tendência maior a terem atitudes negativas. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente demonstra isso? Os homens têm a tendência a gostarem mais de caçar animais, eles têm uma tendência maior a apoiar testes de laboratório com animais e, por fim, se registra mais abuso e crueldade com os animais com os homens. Vocês viram que eu citei 3 pesquisas que, à primeira vista, você não conecta elas diretamente. Mas agora eu vou citar pesquisas que já conectam esses pontos de uma forma mais clara. Um estudo feito na Finlândia aponta que mulheres vegetarianas e semi-vegetarianas têm uma tendência maior a ter transtornos alimentares do que aquelas que comem carne, junto com mais sintomas de ansiedade, depressão e uma autoestima menor. As mulheres vegetarianas, elas também têm uma tendência a ter uma visão mais pessimista do mundo, ou seja, que o mundo parece ser um lugar mais cruel e injusto, cheio de pessoas más, né? Ao que parece, as mulheres vegetarianas, elas têm uma saúde melhor do que a maioria, mas não são mais felizes do que o resto da população. Uma pesquisa feita na Califórnia também mostra que mulheres universitárias vegetarianas têm um risco maior de ter distúrbios alimentares do que não vegetarianas. Outra pesquisa norte-americana, mais recente, revela que 52% das pessoas que têm um transtorno alimentar já foram vegetarianos. Para vocês verem que isso não acontece só no Ocidente, um levantamento feito na Turquia comparou adolescentes vegetarianos e não vegetarianos. Foi detectado que 45% dos vegetarianos entrevistados tinham um histórico de transtorno alimentar. Além disso, esses adolescentes turcos, eles tinham uma autoestima menor e tinham uma ansiedade física social maior. Significa o quê? Eles tinham uma opinião negativa do próprio corpo, porque esse corpo ele não se adequa aos padrões de beleza da sociedade de consumo. Por fim, no Canadá, foi estudada a relação entre feminismo, vegetarianismo e hábitos de alimentação. Para as não vegetarianas, fazer uma dieta é uma coisa perfeitamente aceitável, porque elas querem um corpo escultural por causa do valor que a sociedade dá a esse corpo, né? Elas têm poder e sucesso a partir desse corpo escultural. Mas para as feministas, esse ideal de beleza, esse ideal de corpo perfeito, né, é uma forma de opressão, é uma espécie de ferramenta de controle social pelo patriarcado. E também há evidências que essa pressão social sobre o corpo da mulher gera transtornos alimentares, principalmente anorexia e bulimia. Então, o vegetarianismo pode servir como uma forma socialmente aceitável de uma feminista, alguém que é simpatizante, pelo menos, do movimento feminista, fazer uma dieta. Porque senão, sem esse vegetarianismo, ela simplesmente estaria cedendo aos padrões da indústria da beleza. Então, qual a minha conclusão desse vídeo? Aliás, 2 conclusões.
Uma, que alguém aderir ao vegetarianismo pode ser uma forma de disfarçar um transtorno alimentar. E número 2, que o vegetarianismo vira um jeito aceitável de alguém que é adepto ao feminismo fazer dieta. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Obrigado por assistirem. E aí eu vou pedir o de sempre. Curtam o vídeo, compartilhem, apertem o tal do sininho para vocês lembrarem quando vai sair um vídeo novo. E, mais uma vez, novamente, pensem comigo.